Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Nesse vídeo eu vou falar das minhas leituras do mês de junho. Vou falar de 2 livros por vídeo, essa é a primeira parte. Então eu comecei o mês de junho lendo o livro do Fórum Entre Pontos e Vírgulas. O livro do mês de junho foi o 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Esse livro é da Companhia de Bolso, bem fininho, tem 150 páginas. Não vou falar muito dele porque eu já fiz um vídeo específico sobre ele, tá? Vou deixar linkado aqui embaixo, mas tem um pouquinho de spoiler porque é o vídeo que eu fiz para debater no fórum, né? Então a história é a seguinte: o Bernardo Carvalho, ele, para escrever esse livro, ele se baseou num acontecimento real ocorrido em 1939, em que um antropólogo dos Estados Unidos, ele passou alguns meses numa tribo indígena no Tocantins para fazer um estudo sobre os hábitos dessa tribo, e depois de alguns meses lá ele acabou cometendo suicídio. E na época isso foi meio que omitido, foi visto com certo tabu. Ele cometeu esse suicídio com muita violência, né? E ele pega esse fato e acaba criando a história dele, né? Nesse livro aqui, o narrador, 62 anos depois do acontecimento, ele lê aquela notícia e se interessa pelo fato, né? Então ele fica meio que obcecado com a história desse antropólogo e ele vai partir em busca do que teria acontecido, né? De toda a verdade, por que ele teria se matado, né? Então é um livro bastante interessante, tá? Quem tiver interesse em ler, é um livro que vale a pena, um livro cheio de ambiguidades, de coisas que ficam em aberto, né? Inclusive tá lá o debate no fórum, quem quiser ler, mesmo que atrasado, que já tenha se encerrado o debate, mas o tópico de discussão fica lá, e quem quiser comentar alguma coisa, vou deixar linkado aqui o vídeo, o link do fórum, tá bom? Então vale a pena o 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Bom, a minha segunda leitura do mês de junho foi a biografia, uma espécie de biografia do Tim Maia, né? Esse livro aqui se chama Vale Tudo, o Som e a Fúria de Tim Maia, né? Muito interessante o livro. Esse livro aqui é do Nelson Motta. Bom, o Nelson Motta, ele nasceu em 1944, nasceu em São Paulo, mas ele praticamente, desde criança, ele já foi morar no Rio, então ele praticamente é carioca, né? Bom, o Nelson Motta, ele é jornalista, escritor, roteirista, produtor musical, compositor e letrista. Como roteirista, por exemplo, ele trabalhou no roteiro de uma série de TV um pouco antiga para os mais jovens aí, que foi Armação Ilimitada, que foi muito inovadora para a época. Era uma série muito, assim, com um conceito bem avançado. Acho que até hoje em dia ela tem um pouco de uma coisa meio de vanguarda, né? Bom, como produtor musical, foi ele que lançou, por exemplo, a Marisa Monte, acho que o Lulu Santos e as Frenéticas, né? Que é outro grupo aí que o pessoal mais jovem não conhece, né? Mas é um grupo que eu gostava bastante. E como letrista, ele fez mais de 300 músicas aí, fazendo parceria com vários cantores famosos, né? Inclusive, às vezes tem muita música que a gente ouve e não sabe, mas é do Nelson Motta. Bom, por que eu resolvi ler esse livro? Eu nem sou uma grande fã, eu gosto do Tim Maia, mas sem ser assim uma grande fã, né? Eu resolvi ler esse livro porque foi indicação de uma colega minha de trabalho. Ela teve um determinado problema de saúde, que ela teve um descolamento de retina, no caso dela foi bastante sério, foi um descolamento total. E para quem não sabe, o descolamento total de retina, o tratamento para ela consistia em, depois de fazer lá a medicação que vai fazer a retina voltar no lugar, o tratamento consistia em a pessoa ficar igual naquelas cadeiras de massagem que tem um buraco para encaixar a cabeça, em que ela tinha que ficar 24 horas durante meses sem se levantar. Ela podia se levantar apenas para o essencial, né? Então o que ela fez foi colocar livros embaixo da mesa e ler, né? Que era a única coisa que ela podia fazer. Ela nem chegou a perguntar para o médico se ela podia ler, porque tudo que ela perguntava o médico falava que não. Ela resolveu não arriscar porque ela não queria deixar de ler.
E assim, ela indicou esse livro como sendo a leitura que ela mais deu risada na vida dela. Ela falou que ela se divertiu horrores, que ela não parava de rir. Então eu falei, bom, uma pessoa que tá na situação dela, tá com descolamento de retina, não pode fazer absolutamente nada, e mesmo assim esse livro provocou assim essa reação de alegria nela, deve ser realmente um livro muito bom, né? Então eu resolvi comprar. Eu li o livro com essa expectativa de ser uma coisa extremamente engraçada, tá? Então talvez por causa disso eu tenha me decepcionado um pouco, porque talvez tenha esperado muito do livro. Ele é da Objetiva e ele tem bastante fotos, né? É um livro rápido de ler. E o interessante é que o Nelson Motta, ele vai colocando aqui a família dele, ele tinha um monte de irmãos e ele era o caçula, né? Ele vai colocando assim ao início da carreira dele de acordo com o quilo, né? Com o peso dele. Então, por exemplo, em 1954, na Tijuca, quando ele tinha apenas 60 quilos, e aí vai indo, né? O interessante é que Nelson Motta, por ser um produtor musical, ele trabalha nesse meio musical. O início do livro, ele é interessante porque ele vai trazer todos os bastidores do mundo musical, né? Então a gente passa a conhecer uma série de curiosidades, não só a respeito do Tim Maia, mas, por exemplo, eu não sabia que o Tim Maia tinha começado a carreira com o Roberto Carlos e o Erasmo num grupo chamado Os Sputniks, né? Depois acabaram se separando, ele começou a Jovem Guarda, mais aqui 85 quilos, né? E assim vai. Bom, assim, o livro realmente é divertido, tá? Porque o Tim Maia, ele era uma grande figura, né? Em todos os sentidos. Mas, do meio pra frente, eu comecei a me irritar um pouco com ele, né? Ele era, assim, uma pessoa extremamente vaidosa, orgulhosa, vaidosa do seu talento, eu digo, né? Ele era muito orgulhoso e ele era muito explosivo. Então ele tinha um pavio muito curto. E por qualquer coisa, assim, mas bobagem mesmo, ele não pensava duas vezes e mandava tudo às favas. Então com isso, ele acabou desperdiçando muitas oportunidades, né? Ele acabou ficando endividado. Isso aqui é um envolvimento que ele teve com uma seita religiosa, né? Uma parte muito engraçada do livro. Mudou a maneira de se vestir, as músicas que ele gravava, né? Então, por causa desse estupim curto que ele tinha, ele acabou desperdiçando um talento inegável que ele tinha, que a voz dele é bastante possante, né? E da metade além dele ter uma voz muito possante, as músicas que ele fazia, que eram consideradas músicas brega, mas eram músicas assim que tinham uma capacidade de agitar as pessoas, era o que se tocava nos bailes, era o que, vamos dizer, o que levanta defunto, né? Então era inegável o talento do Tim Maia, só que eu acho que ele não soube aproveitar esse talento, tanto por seu comportamento, quanto pelo abuso extremamente excessivo que ele fazia de álcool, drogas, e que eu não sabia que era dessa magnitude. Então, da metade para frente, o livro acaba sendo a narração de vários descumprimentos de compromissos do Tim Maia, de tal forma que eu não sei como as pessoas ainda davam oportunidades para ele, continuavam dando oportunidades. E o próprio Nelson Motta assumia compromissos em nome dele, marcava shows, agendava shows, e ele garantia, não, eu vou, e a pessoa botava a mão no fogo por ele e ele não comparecia, ou por motivos de uso de drogas ele acabava não conseguindo realizar o show. Então acho que por isso que eu acabei não gostando tanto do livro, porque da metade para frente acabou sendo a narração desses descompromissos e você vendo que ele estava realmente jogando a carreira dele pro ralo, tá? Mas o livro é divertido, dá pra dar risada, mas eu acho que acabei
criando uma expectativa maior, né? Mas vale a leitura, tá? Que eu selecionei aqui? Logo o começo, a dedicatória do livro, né? Minha filha ganhou um gatinho e contei a Tim que ela deu o nome... Minha filha ganhou um gatinho e contei a Tim que ela ia dar o seu nome ao bicho. Ela adorou. Já sei, porque é preto, gordo e cafajeste. O gato era cinzento, magrinho e carinhoso e só nos deu amor e alegria. Aqui quando ele resolveu fazer um regime, né? Fiz uma dieta rigorosa, cortei álcool, gordura e açúcar. Em 2 semanas perdi 14 dias. Isso aqui é uma entrevista que ele deu, tá? Não fumo, não cheiro e não bebo, mas às vezes minto um pouquinho. Então é isso, tá? O livro vale a pena, mas eu realmente esperava mais, tá? Aqui o Tim se despedindo em seu show. 3 estrelas para O Som e a Fúria de Tim Maia. Bom, então é isso. Volto na sequência para falar dos outros livros que eu li no mês de junho, tá bom? Comentem, critiquem e até mais.